Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje no episódio 53, mais uma vez aqui com 53 histórias de pessoas incríveis que passaram por aqui e hoje falaremos sobre planejamento financeiro, especificamente de seguro de vida e sucessão patrimonial. Então você que quer conhecer um pouco mais sobre essa linha que é tão importante para o planejamento financeiro pessoal, empresarial, fica com a gente aqui, que o convidado é fera, conhece bastante desse mundo e eu tenho certeza que você vai sair com muitos entendimentos e poder aplicar isso na sua vida também. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todas as notificações e se você está assistindo esse vídeo aqui no Spotify também, segue lá a página porque é importante para a gente levar mais conteúdo para você, beleza? Esse convidado é uma pessoa que eu conheço já há longa data, aí, trabalhamos juntos no banco, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Desde a época do banco lá a gente tinha boas conversas, é um profissional muito íntegro, muito especialista no que faz e é um prazer ter você aqui. Marcel Lawande, da Lawande Corretora de Seguros. É recíproco, viu, Márcio? A gente teve a oportunidade de trabalhar durante anos, né? Sim. Num banco, numa instituição financeira. Cada um acabou tomando um rumo diferente, mas assim, evolução profissional dos dois, eu comentei antes de começar a nossa live que foi ímpar, né? Quer dizer, a gente percebe que a evolução profissional vem em ascensão para ambos, né? Isso é muito bom, tá? Porque a gente, na verdade, tem que evoluir tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Sim. A gente tem que estar antenado com a nossa família, que é o nosso bem maior. E eu sempre falo, né? O nosso bem maior somos nós. Perfeito. Né? Um grande exemplo que eu gosto de usar bastante é quando você está num avião e antes da decolagem, a comissária, que não é mais a aeromoça que se fala, é comissária de bordo, ela sempre fala, antes de auxiliar alguém, por favor, coloque a máscara em você primeiro. Perfeito. Então, assim, nós temos que auxiliar nossos familiares, nós temos que auxiliar nossos clientes, mas antes de tudo, é importante que nós possamos cuidar de nós. Perfeito. Né? Cara, e assim, isso é um dos pontos aqui do podcast, né? A gente fala de gestão, finanças e autoconhecimento. E o autoconhecimento é o ponto que eu vejo que é o que liga tudo isso, né? Eu estava falando para você quando eu estava apresentando aqui o podcast, né? Autoconhecimento é você melhorar, é você se conhecer, você poder crescer, né? E falando das nossas carreiras, né? O banco que a gente trabalhou foi uma escola, né? A gente teve ali, eu estava falando, eu entrei um menino ali e saí uma pessoa ali um pouco mais madura, um pouco mais experiente por conta das experiências, das parcerias. Você sempre foi uma pessoa que eu me inspirei muito, assim, comercialmente. Eu sempre achei você um cara muito, muito preparado comercialmente para fazer a apresentação, para fazer a venda ali dos produtos. E, cara, muito tempo passou, hoje estamos aqui no podcast. Muito bom. Se apresenta para quem não conhece você ainda, então conta um pouco quem é você, o que você faz, e a gente vai esquentando os motores. Vamos lá. Na verdade, eu trabalhei numa instituição financeira desde 1991. Naquela instituição financeira que trabalhamos juntos, né? Então eu entrei com 17 anos, eu era escriturário e o tempo foi passando e eu percebi que a área de seguros era uma área muito atraente, né? Não só pela parte financeira, né? Claro que todo mundo vislumbra, principalmente quando a gente é um pouco mais jovem, a gente tem uma ambição de construir um patrimônio e tudo mais, mas eu senti mais segurança, na verdade, na questão de eu me sentia melhor vendendo um seguro de vida ou uma previdência privada do que os produtos do banco. Sim. Propriamente ditos. E aí, desde... se especializar, né? Porque aí você vai trabalhando sempre numa área ali específica. O banco é muito plural, né? Tem muita coisa ali para vender, né? Você sabe que eu vou voltar um pouquinho, falando em banco, né? A gente sempre fala assim, poxa, a pessoa fala, pô, quem trabalha em banco é louco, é maluco, é estressado. E eu acho assim, Márcio, dentro da nossa evolução, que até para vocês assim, tá? Para vocês entenderem aí, que mesmo em alguns lugares em que a gente passe algum perrengue ou uma pessoa que você conviveu que não te fez bem, né, Márcio? Tem algumas situações que a gente... Tá? A gente vai... É natural do ser humano, pode observar isso, é natural do ser humano lembrar sempre a parte boa do que essa instituição, se foi 1%, você vai lembrar sempre, vai ter aquela boa recordação daquele 1%. Porque a nossa memória
Né? Então, por isso que a gente tem que evitar guardar ressentimentos, tá? Não guardem ressentimentos, não é bom. Não. Então, esse 1% é uma escola para você, quer dizer, acrescenta naqueles 1000% que você quer chegar, ou no 100%, não importa onde você quer chegar. Perfeito. Então, assim, a gente deve, né? A gente deve a todas as pessoas que conviveram com a gente na vida. Então, assim, por mais que tenha sido maléfico, entre aspas, a gente busca o lado bom. Mas teve um aprendizado, né, cara? Tipo assim, ó, eu começo... Toda palestra que eu vou fazer e treinamento, eu sempre falo de gratidão. Exatamente. E aí, assim, pra mim... Acho que calha bem com isso que eu falei agora. Exatamente, né? Por isso que eu peguei o gancho. Tipo assim, ó, gratidão pra mim é, além de agradecer, ser grato, mas pra mim é se você reconhecer. Sim. Porque o pior momento da sua vida, ele vai te gerar um grande momento de aprendizado. Então você pode ser grato, tipo assim, cara, eu tava na merda, tava no fundo do poço, só que aquele fundo do poço me ensinou tanta coisa, até construir coisas, a melhorar relacionamentos, reatar relacionamentos, aprender coisas que talvez em outros momentos, se você não tivesse fundo do poço, você não teria buscado informação, não é? Deixar claro que a gente não é a favor aqui de forma nenhuma de um relacionamento abusivo, não é isso, tá? Sim, não. Tá? Não é isso que a gente está pautando. Eu acho sim que quando você vive um relacionamento abusivo, seja ele profissional ou pessoal, você tem mais é que se libertar disso, tá? Sim, não é claro. isso, tá? Sim. Mas eu tô dizendo assim que no período em que você teve essa infelicidade de ter convivido com algo que não foi bom para você, que foi tóxico para você e tudo mais, você, como ser humano que apagou todo o lado ruim e pegou aquele lado positivo, porque sempre existe algo positivo. E o aprendizado que vem, né? Tipo, a força para poder sair. Então, exemplo, a pessoa que supera um momento de crise, de dificuldade, de um relacionamento tóxico, como você colocou, perfeito. A força que ela tem depois que ela sai, supera essa adversidade, cara, tipo, é uma casca que ela ganha ali, que é uma armadura para os próximos adversidades que ela vai ter, né? É isso mesmo. Muito bom. E aí, beleza, você trabalhou então no banco, aí você foi para a área específica de seguros ali, previdência, né? Aí eu me especializei, fui buscando sempre mais a área de seguro de vida e previdência. Na verdade, na época, o meu foco principal era a previdência privada, tá? Para quem não sabe, Márcio, até por questão de conhecimento, o Brasil ele tem uma captação muito pequena de seguro de vida, né? Então, eu vou usar os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos é o auge do capitalismo, né? Eles são literalmente o auge do capitalismo no mundo, né? Então, se não me engano, 70% do PIB do Brasil está alocado em seguro de vida nos Estados Unidos. Olha que loucura. Legal. E no Brasil nós temos aqui cerca de 1,2% ou 1,8% do PIB, mas um detalhe, considerando também as aplicações em VGBL. Considerando também o VGBL, sim, caraca. Porque o VGBL é um produto do vida. Sim, é um produto do seguro de vida, ali, né? de vida. Sim. Então, assim, a captação ainda é muito ampla. Sim. Né? E a gente percebe que corretores não investem nisso. Porque o corretor de seguros, na verdade, ele é um anjo na vida das pessoas. Né? Nos momentos difíceis, eu tenho uma analogia que é perfeita, Márcio. Pelo menos no meu conceito, claro. Obviamente, eu não sou perfeito, né? Mas é uma analogia que eu consegui me encontrar um pouco, mas para poder passar para todos vocês esse conceito. A vida é como se fosse uma escada. Né? Então, essa escada, você ou está subindo, ou está parado, ou está descendo. Sim. Né? E se você nessa escada não tiver um corrimão, quando você está subindo, ou seja, quando você está em ascensão, e se você tropeçar, você cai de forma abrupta e vai cair, vai perder todo aquele trabalho que você fez. E é muito mais rápido, né? Para subir é mais lento, mais difícil, para cair é muito simples, né? E se você estiver descendo, ou seja, passando por uma dificuldade, e se você não tiver esse corrimão para se apoiar, você vai também terminar de despencar. Perfeito. Tá? Então, o que é o seguro de vida? É o corrimão. Tá, então, legal. O que vai acontecer? O seu dano vai ser reduzido. Por quê? Você vai segurar no corrimão e ao invés de cair 30 degraus, você caiu só 2. Sim. Porque você segurou no corrimão. Tá? E aquele corrimão te dá um suporte, tá? Tanto na subida quanto na descida, porque a tendência é queda. Sim. Tá? E eu ouço muita gente falar, cara, eu não preciso de seguro de vida, eu estou muito bem capitalizado. E eu falo, olha, ok, tudo bem. Eu pensei nisso agora, que eu vi um amigo falando uma coisa sobre isso. Vamos lá. Vou te dar um grande exemplo, que eu dou em todas as entrevistas que eu faço. Michael Schumacher.
dilacerou seu patrimônio. Eu brinco, cara, se você tá melhor que o Michael Schumacher, ok, tudo bem. Então, pra gente entender um pouco melhor que o seguro de vida, ele não serve só ele serve do A ao Z. Quer dizer, ele serve para toda a classe social. Tá? Se você fizer um comparativo, uma pessoa de classe baixa que não tem seguro de vida, ou provedor, tá? Ou um dos provedores, porque muitas vezes eles moram em 4, 5 pessoas, que todo mundo trabalha junto, tal. Quando um provedor deixa de prover, aquele 1/4, se são em 5 pessoas, 1/4 do que ele provém faz falta. Sim, então, claro. Falta comida, deixa de pagar as contas e tudo mais. E o seguro de vida salva. Sim. Tá? Então, se você tem uma indenização, você fala, cara, só de 20 mil, mas para aquela família simples, Márcio. Então, Marcelo, mas até um negócio que é legal complementar o que você está falando, é que assim, ó, o brasileiro ainda não tem essa visão para o seguro. Por isso que eu gosto muito do assunto e sempre trago pessoas que são especialistas nisso para a gente poder desmistificar a imagem negativa do seguro, né? Então, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas um exemplo, o próprio benefício do INSS não deixa de ser um seguro de vida. Sim, um seguro social. Seguro social. Sim. Então, assim, por quê? Tem as mesmas características. A diferença é que quem administra é o governo. É o Estado. Sim. Então, ali, por exemplo, o cara sofreu um acidente no trabalho ali e ficou afastado. Durante um ano. Um ano. Então, vai receber a aposentadoria dele. Ele vai ter ali 12 meses ali de uma indenização. Sim. Ou teve uma invalidez. Então, beleza. Então, vai aposentar e receber um salário aí pelo resto da jornada dele. Isso é o que o governo dá com valores menores. Eu vou te cortar um pouquinho e dar um gancho, na verdade, para aproveitar esse assunto que você está pautando, tá? Normalmente as pessoas ganham 5 mil, 3 mil reais. Quando ela se afasta pelo INSS, ela não consegue receber o mesmo montante que ela recebe no salário. Perfeito. E aí é aonde entra o seguro de vida. Por exemplo... Que ele é complementar nesse caso. A Seguridade Social, na verdade, ela faz com que a pessoa não fique desamparada. Perfeito. Então, se ela ganha lá 5 mil reais, por quê? Porque ela tem comissão, tem comissões, tem hora extra, aquilo acabou. Então, aquele ganho de 3 mil, de repente, baixa para 1.800. Só que as pessoas fazem conta pelo salário que ela ganha. Então, normalmente... Até mais, né? Todos vocês aí, normalmente a gente faz, infelizmente, até mais, o que é um grande erro, na verdade, mas a gente não vai entrar nessa pauta porque já é uma questão financeira. Tá sem dívidas bancárias. Depois você acessa lá semdividasbancarias.com.br que a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Já é uma questão do Márcio, né? Já é uma questão financeira. Sim. Não é a pauta de hoje. Sim. Mas o que acontece? Você contrata um diário de incapacidade temporária, você complementa. Então, se você ganha 3.800, você vai ganhar da Seguridade mais os 2 mil reais. O diário de incapacidade temporária ele vai te contemplar os 3.500. Sim. Não só Então, você vai ter os 3.500 mais os 2,5 da Seguridade. Olha que interessante. Sim. Então você está passando por um momento difícil. Aí as pessoas falam, pô, aí é a hora de guardar dinheiro. Muito pelo contrário, cara. Você está passando por uma dificuldade onde você tem que comprar medicação, onde você tem que, de repente, fazer uma adaptação num carro que você não consegue ir. Você vai ter despesas extras que alguém da sua família, de repente, vai ter que parar de trabalhar durante 6 ou 7 meses para te auxiliar ou contratar alguém. Sim. Né? Fora a capacidade também de produção. Por exemplo, esse exemplo que você deu do profissional que recebe hora extra, que tem um a mais ali, o que acontece? Se ele está afastado, ele não tem esse ganho secundário aí. Então, assim, também diminui a capacidade. Por isso que é tão importante ele ter esse complemento, né? Fora que muitas vezes ele não volta 100%. Então, por exemplo, às vezes ele tem que mudar de profissão. Isso, perfeito. Ele não consegue, na verdade, ter uma performance semelhante à que ele tinha antes. Acho que é isso que você quis dizer. Isso, exatamente. Tá? Ou às vezes ele tem que até trocar a profissão, por exemplo, que não cabe mais. Isso, ele era um vendedor de alta performance, ia, voltava, tal. De repente ele, pelo problema de saúde, teve um AVC, ou sofreu um acidente e por conta do acidente ele não consegue dirigir com mais facilidade. Ele pode se adaptar e voltar ao que ele era antes, tá? A gente nunca pode subestimar o ser humano, porque o ser humano ele é adaptável, né? Ele se adapta. Mas esse período de adaptação, esse reforço financeiro é extremamente importante, Márcio. E assim, até o exemplo também que acontece bastante, e depois você pode compartilhar também, que você deve ter um monte de caso aí para falar, que é o caso do empresário, né? Porque o empreendedor brasileiro, ele tem uma cultura... A maioria deles, né? Não vou dizer 100%, mas que é assim, ele recolhe
a previdência dele sobre, normalmente, um salário mínimo, às vezes dois. Básico do básico. Então ele tem um prolabore, às vezes, maior, uma retirada maior da empresa, porque ele antecipa lucro, ele faz alguma coisa contábil ali para pagar menos imposto, né? Que ele, na cabeça dele, vou pagar menos imposto. Só que no final das contas, no momento desse aí que ele tem uma dificuldade, ele vai ter lá um salário, 2 salários, sendo que às vezes a renda dele é 10 mil reais. O grande problema talvez não seja nem a relação com a Seguridade Social com esse empresário, tá? Por quê? Se nós não falarmos de... Vamos esquecer um pouquinho a morte, a gente já vai entrar nessa pauta, tá? Mas normalmente o empresário de médio, pequeno porte, ele é o cabeça do negócio. Isso, tá? Então a ausência dele trava o negócio já. Pode fazer com que a empresa afunde. Tá? Então a empresa afundando assim, não vai quebrar, mas vai diminuir um pouco os rendimentos dessa empresa. Tá? O prolabore dele vai continuar, só que a distribuição de lucros que é feita na empresa, que já pagou os seus impostos na totalidade, e quando ele faz a retirada em forma de lucros, ele não paga imposto. Tá? É essa questão que você falou. Então, até por enquanto é assim, tá, Márcio? Tá? Existe o governo, não só esse, como todos os governos, já vem há muito tempo batalhando para que isso mude. Né? E as pessoas reclamam, né? Ninguém quer pagar imposto. Na verdade, eles falam, poxa vida, mas eu já paguei os impostos na totalidade na minha empresa, eu gerei um lucro líquido para mim, né? Para eu que sou sócio, e aí eu vou ter que pagar imposto de novo? Eles querem tributar em 27,5%, tá? Mas por enquanto não é assim, ok? Sim. Não é assim que funciona. Então por que é importante ele ter uma incapacidade, uma invalidez por doença, uma invalidez total ou parcial por acidente? Porque de repente ele pode ficar aí durante um período muito longo, distante da empresa, e esse dinheiro que ele vai adquirir, ele pode até injetar na empresa. Tá? Ele pode até contratar alguém para substituí-lo enquanto ele está e usar para que ele possa conduzir. Esses mesmos empresários, né, a gente tem uma grande dificuldade aí de fazê-los entender a importância do seguro de vida, porque a maioria deles tem patrimônio. Tá? Patrimônio imobilizado, quer dizer, tem casa, carro, terreno. Não estou entrando aqui no embate de novo, que eu acho que é uma questão do Márcio, tá? Deixar claro aqui que o Márcio que entende disso, eu não entendo da parte... Não vou falar que eu não entendo da parte de finanças, que seria maldade também, mas claro, eu sou um cara bem regrado financeiramente e tudo mais, mas assim, não sou especialista. Isso eu vou deixar para o Márcio responder depois, né? Talvez até num outro podcast. Claro. Tem bastante vídeo também no canal do YouTube aí. A pessoa pode acho que dá para todo mundo olhar essa questão. Mas o que acontece? Quando ele vem a faltar, quando ele morre, literalmente quando ele morre, tá tudo imobilizado. Então hoje o juiz bloqueia por ofício. Então chegou no cartório, o óbito, todos os bens são bloqueados. E a família tem 30 dias para entrar com abertura do inventário. E, Márcio, acredite, as pessoas vêm procurar a gente depois do óbito. Tem como fazer um seguro de vida? Eu falo, gente, não tem, já foi. A vida já foi, né? É interessante que a gente procurou muito esse empresário, conversou muito com ele, fez e fala, cara, é uma despesa desnecessária. Agora faz uma seguinte conta. Todo mundo, vamos fazer uma seguinte conta. Eu vou pegar uma pessoa média aí de 45, 40, 43 anos, o cara vai gastar uma média de R$500 para ter 1 milhão de cobertura. Eu quero saber quem consegue manter um patrimônio com liquidez imediata por R$500 por mês. Você não consegue nem limpar a piscina, Márcio. Nem cortar o jardim, nem limpar a piscina da casa. Então, assim, você consegue deixar a sua família com um patrimônio de R$1 milhão. Tá? Eu estou falando R$1 milhão aqui, a gente tem gente que tem 60 milhões de patrimônio. Então a gente tem que fazer uma conta baseado no patrimônio desse cliente. Sim, tá? claro. Qual é essa conta? Para que vocês possam saber. É 15%. Tá? Uma 15%. Média mínima de 15% do patrimônio precisa ter o seguro de vida para que a família não passe dificuldades para abrir o inventário. Por quê? Eu não posso dar assim, fazer uma... Como é que eu posso dizer? Poxa vida, eu não posso
afirmar para vocês, mas eu conheço gente, principalmente cidade interior, que conhece bem as famílias e se aproveita de uma situação semelhante a essa, sabendo que o patrimônio deles é grande e faz uma oferta. Fala, olha, uma casa de 1 milhão, eu ofereço 500 mil. O que a família faz, Márcio? Queima. Vende. Queima. E outra, tem muito... Eu não sei ao certo qual é esse número, tá? Mas eu sei que é muito grande o número de imóveis que não estão regularizados por conta que aconteceu exatamente esse processo. A pessoa morre, o dono do imóvel, a família não tem condição de regularizar. E tem multa, né? Não tem. Aí é que acontece? Começa a ficar inviável, porque naqueles 30 dias eu não consegui recurso financeiro para regularizar, não fiz inventário, não fiz nada, tomou a multa, vai tendo essa correção, e chega um ponto que assim, a família nunca consegue resolver o imóvel porque não tem condição. Dinheiro, né? Aí você fala, olha, você tem uma casona lá, então, mas não dá para vender. Porque quem quer comprar não vai pagar ou vai descontar, aí no final das contas... Ou a pessoa evita comprar para não ter esse... Não. Ela vai ter que financiar. Sim. E a casa não tem como fazer um financiamento porque ela está inventada. Ou deprecia-se muito o valor, né? Então, beleza, vale 1 milhão? Tá bom, tenho 500 mil aqui para resolver esse pepino todo que vocês têm aí. E conheço muita gente que vende, viu, Márcio? Vende, faz o contrato de gaveta, vende... Sim. Mas também não regulariza, né? Não, ele acaba regularizando depois, porque ele vende o imóvel e no contrato ele já faz a regularização para que o cara possa pegar e regulariza tudo. Sim. Mas assim, ele perdeu 500 mil reais. Né? Então, de repente, o falecido, né, o provedor da casa... E hoje a gente fala provedor, acho que até é errado falar provedor, tá, Márcio? Porque hoje a gente vê as famílias como uma empresa. Então, o marido e a mulher... praticamente ganham, e muitas vezes a mulher ganha até mais que o marido, tá? Então hoje quando a gente percebe aí que um dos cônjuges vem a faltar, é como se fosse uma empresa. Repentinamente as despesas da empresa continuam exatamente iguais. A queda ela é muito pequena, né? Tipo, enfim. E aí você perde o faturamento de 50% do faturamento. E as despesas vão cair cerca de 20%. Sim, exatamente. Porque o falecido deixou de comer, deixou de vestir, mas e as contas básicas? O básico, e a escola do filho? O custo fixo. Né? A escola do filho, e a comida do filho, e a roupa do filho, e aquele condomínio que continua igual, ninguém mudou de casa. Então, para que você evite com que a família tem que fazer essa transformação toda, o seguro de vida salva. E o ponto que você trouxe aqui também, Marcel, é esse negócio de 1 milhão, né? Uhum. Então, o que eu acho legal comentar aqui é que 1 milhão ele é um número ainda tabu, né? Sim. Então, tipo assim, todo mundo pensa, nossa, 1 milhão, muito dinheiro. Não que não seja, é óbvio que é uma quantia significativa, mas hoje 1 milhão de reais ele não significa tanto dinheiro como já foi lá atrás. Claro que sim. Por exemplo, quando o Plano Real foi implantado em 94, 1 milhão de reais tinha uma capacidade de compra. Sim. Hoje, esse 1 milhão de reais é uma infinidade menor. Hoje, sim. Se eu não estou enganado, uma nota de 100 reais em 94 vale 14 reais hoje. Você sentido, pega né? hoje, pelos apartamentos que são vendidos por aí, a gente vê apartamentos de 50 metros quadrados sendo vendidos a 500 mil reais. Exatamente. Né? Então, hoje carro popular 100 mil reais. Cara. E a classe média baixa, eles fazem aquisição, eles fazem financiamento. Então, na minha opinião, Márcio, né, eu posso estar errado, né? O brasileiro ele tem o hábito, na verdade, de ter um imóvel porque nós temos uma cultura da inflação. Sim. Tá? Graças a Deus, hoje nós não temos essa inflação. Muitos de vocês não conseguiram, graças a Deus, não viveram na época do Sarney, em que a inflação assim tinha mais remarcador de preço do que repositor de mercado. Isso que eu ia falar, é uma profissão, né? Marcador de remarcador. Preço, né? Então o cara ia lá no mercado, quando você recebia o seu salário, você tinha que correr para o mercado para fazer a compra. Né? Hoje isso não existe mais. Então o que acontecia? As pessoas que tinham dinheiro compravam imóvel. Sim. Então o tinha imóvel... até uma fala, né? Quem compra terra não erra, né? Isso. Então o imóvel, a cultura do imóvel veio da inflação. Sim. Tá? Se você fizer um estudo um pouquinho mais avançado, você que é um cara que gosta de ler bastante, vai entender que a cultura do brasileiro relacionada à compra do imóvel é relacionada à inflação, veio de pai para filho. Sim. Tá? E esse acúmulo de imóveis, coloca tudo em imóveis, o dinheiro não é legal. Sim. E não, poxa, hoje você tem infinitas oportunidades, né? Sim, hoje você até tem a rentabilidade sobre o investimento imobiliário é top tudo, mas tem outras frentes. Mas eu acho uma opinião pessoal que
Você precisa ter pelo menos uma casa. É a minha opinião, tá? Sim, sim. Por que eu tenho essa opinião? Eu vou justificar, tá? Porque prepara o corte aí, Brunão. Por que eu vou justificar? Porque tem muita gente, muitos investidores, falam, assessores de investimento, falam, não, isso é loucura. Você pega a sua casa, você coloca aqui, tal. Mas assim, o risco do investimento ele é iminente. Perfeito. Tá? Uma casa, você consegue fazer o seguro dela, o seguro patrimonial dela, que é extremamente barato. Sim. Tá? Uma casa, eu vou te dar um exemplo aí, uma casa de 500 mil reais, um seguro incêndio no ano custa 300 reais. Então você faz o seguro incêndio para essa casa, já é um patrimônio, já é um bloqueio, já é uma proteção para esse patrimônio, tá? E se você, porventura, estiver desempregado, você tem onde morar. Sim. Né? Ou se você alugar ela tem, além da locação, você tem a valorização do imóvel. Então, sim, uma casa, eu acho que é importante a pessoa ter, tá? Sim. De novo, não sou dono da razão. Tá? Não, mas faz sentido, cara. Até a questão assim, por exemplo, tem a questão da privacidade, que às vezes você mora de aluguel, o dono da casa às vezes vai tipo assim, tá bom, vou vender. Aconteceu comigo, Márcio. Tem que tirar foto da casa aí. Olha, porque o cara tá vendo. Eu comprei uma casa, na casa nova que eu moro hoje, acho que há cerca de 3 anos, e eu mandei uma carta registrada para o extraoficial com uma ação de despejo para o cliente, para o inquilino do antigo proprietário em 60 dias. E hoje não existe mais aquele trabalho que você nunca mais vai tirar um inquilino, isso não existe mais. São 60 dias. Cara, eles tiram o cara da casa. Sim, tá? Sim, exatamente. Então, exatamente. E aí o que aconteceu? O cara entrou em pânico, ele teve que correr atrás de uma casa de aluguel, ele teve que... Então, exatamente. Então tem todos esses custos aí, então é importante, eu concordo com você. E aí também essa questão do milhão, né? Que assim, tem muita gente nos cursos de finanças que eu ministrei, tem algumas perguntas que você faz, né? Aí tinha uma senhora uma vez, eu não sou milionária. Então tá bom, vamos lá, começa a falar o que você tem. É uma casa, carro, não sei o que lá, quando você vê, já soma um montante de 1 milhão. Muita gente é milionária e não sabe. Exatamente, porque não parou pra fazer essa conta, sabe? Sim, quanto vale minha casa se for vender? Quanto vale o carro? Quanto que vale o dinheiro que eu tenho na conta? Quanto que vale as cotas da minha empresa? Então, na hora que você soma tudo isso, fala, seu patrimônio é milionário. O valuation da empresa dele, de repente, você fizer uma conta de quanto vale. Então, é milionário. Talvez você não tenha liquidez que esse dinheiro gere receita para você viver de renda, mas é milionário, exatamente. Só que o ponto que às vezes 1 milhão só não é suficiente para a pessoa manter o padrão de vida dela. Sim. Então eu tô falando que às vezes quem está assistindo fala, 1 milhão eu viveria bem pro resto da minha vida. Mas tem gente que 1 milhão hoje não gera a liquidez, a independência financeira, aquilo que ele precisa. Então por isso que é legal você ter essa visão do quanto que um seguro pode ajudar você a proteger um patrimônio. E, inclusive, aconteceu essa semana um caso de um cliente, patrimônio ali na casa de 5 milhões de reais. E o que acontece? Ele estava montando uma holding patrimonial para ajustar e tal. Então, assim, vamos ver quanto que tem. Vou fazer a doação. Se você for fazer a doação, você vai ter um custo aí aproximado aí de quase 200 mil reais de impostos, né? Cara, tudo isso... 4%, né? 4%. Então, assim, nossa, tudo isso, mas então não vale a pena. Aí o cara não faz o investimento, não regulariza o patrimônio, na hora que ele vem a faltar, a família vai precisar talvez não essa quantia exata, mas vai precisar de um valor para regularizar e não vai ter. Sim, aí que vai entrar nesse exemplo que você trouxe. O que acontece bastante é o pessoal usar... Porque é necessário uma certa atenção, tá? Porque herança não entra na divisão de bens dos filhos quando são casados, tá, Márcio? Então é necessário você ter uma certa atenção com relação a isso. Então quando você doa, a partir do momento que você fez a doação, o cônjuge do seu filho ele já participa, tá? Então deixou de ser herança, já é uma... E muitas vezes eles não querem fazer isso, tá? Quando você monta uma holding, né, principalmente a holding familiar, se não tiver uma cláusula lá que... Eu não sei te especificar o certo que cláusula é essa, porque não é a minha área, tá? Mas o doutor Otávio, que me acompanha, depois a gente vai falar sobre isso na próxima live do dia 15/9, me permita fazer um merchan aqui. Sim, claro. Dia 15/9 às 19h30,
procurem aí @lawande_marcel, tá? Procura Lawande, quem tiver dúvida tá aparecendo aqui vai na tela. Vai estar na descrição também aí. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre holding para poder entender, mas o que acontece? Quando você monta uma holding, existem alguns pontos e que também deixam de ser herança. Tá? Por quê? Porque o filho do empresário? Do pai, né? Do pai, de quem construiu tudo, criou essa holding, deixou de ser herança, o que acontece? O cônjuge também participa desse patrimônio. Ela é sócia. Sim. Ela é esposa, quer dizer, se é casamento parcial. Sim, ela conquistou isso depois, porque foi feito em formato de holding. Sim. Tá? Tem algumas cláusulas que anulam essa. Então é necessário que se tome muito cuidado com isso. Tá? Perfeito, concordo. Aproveitando esse lado da holding, nós conversamos bastante sobre essa nova reforma tributária na última legal. live. Fala um pouco mais aí da reforma tributária. Isso. Quais são os aspectos, né? Quais são as mudanças? Como um seguro de vida, uma proteção aí patrimonial financeira pode ajudar aí quem precisa nesse momento. A mitigar e diminuir esse impacto que vai ter. Sim. Eu vou te falar de forma bem resumida, tá? De novo, não é minha área, mas eu ando estudando bastante essa questão. A intenção, na verdade, é diminuir a quantidade de impostos e unificá-los em dois impostos, em dois únicos impostos, tá? Eu sei que a área de serviços vai sofrer um pouquinho mais que a indústria, então nós que somos da área de serviços vamos pagar um pouco mais, a gente vai pagar um pouco mais de imposto, e o da indústria vai ser um pouco reduzida para ficar um pouco mais competitiva, tá? Só que a gente tem um porém, né? Acho que, se não me engano, 80% ou 70% da arrecadação vem da área de serviços, então provavelmente essa arrecadação vai subir. Sim. Né? Então a gente vai ficar um pouco assustado aí com essa diferença de tributação. Mas enfim, então a tendência é que os estados, o ITCMD dos estados, eles sejam progressivos. Tá? A tendência não. Vai ser obrigatório ser progressivo. Tá? Hoje a gente vê aí São Paulo com 4%, por exemplo. Então o teto máximo vai ser de 8%. Tá? Então eu acho pouquíssimo provável assim, que algum estado não é necessariamente obrigado a usar os 8%, mas é necessário que seja progressivo. Tá? Então eu acho pouco provável que o estado de São Paulo reduza para 2% e faça progressão até 2%. Tá? Como a gente percebe aí a dificuldade que tem de captação de dinheiro, eu acredito que muitos estados vão optar pelos 8%. De forma receita, progressiva. Né, isso. Enfim. E é isso aí que vai acontecer. Vai fazer com que aqueles 4% que você falou da doação seja o ITCMD. Isso, exatamente. Então, assim, quem mais tem, mais vai pagar. Né? Quem menos tem, menos vai pagar. Ou talvez vai pagar a realidade que é hoje. Sim, não vai mudar muito, não vai mudar muito, tá? Mas mesmo assim, né, cara, você pode dobrar o custo tributário. Isso. É absurdo. Hoje, se não me engano, foi assinado uma medida provisória do Lula tributando as grandes fortunas através das offshores. Então, muitos fundos, aqueles fundos individuais criados, eles só pagam 6%, tá? E provavelmente vão pagar 22,5%, tá? É difícil a gente criticar isso ou não criticar, porque a gente não sabe qual é o reflexo, se é positivo ou se é negativo, mas eu estou aqui trazendo uma informação para que vocês saibam, tá, que isso vai acontecer. Então, as muitas saídas que existiam, que é a holding, por exemplo, tá, existe um projeto, ainda não está em pauta, mas existe um projeto para tributar lucros e dividendos. Sim. Tá? E a holding vai entrar nisso. Porque até quando você vai ter tudo em nome da holding? Você tem suas despesas físicas também, quer dizer, você não consegue pagar uma conta física através da holding, porque isso pode caracterizar um salário indireto. Sim. E o INSS pode vir para cima de você. Eu gasto R$20 mil por mês em despesas escolares, em despesas de alimentação. Isso quem provém é a holding. Tá errado. Tá? Porque uma empresa não pode
prover as despesas de uma pessoa física. Sim. Tá? Então, se você tiver lá, para montar uma holding, gasta-se um certo dinheiro, Márcio. Sim. Então, se você está na alíquota de 12%, e se você começar a perceber que essa alíquota de 12% vai ter um acréscimo na distribuição de lucros de mais 27,5%, quer dizer, já não começa a fazer tanto sentido. Sim, vai ter que ser reavaliado. Vai ter que pensar bem na estratégia. Vai ter que ser reavaliado. Aí que entra o seguro de vida. Então, por isso que eu falo sempre, o seguro de vida, primeiro, ele não é herança. Tá? Segundo, por não ser herança, ele não entra de forma nenhuma ele não entra em penhora de dívida do falecido. Porque normalmente quando você tem herança, se não tem herança, a família não vai pagar, mas se tem herança... Tem os ônus e os bônus, né? Então os ônus ali, no caso, poderiam ser travados no processo de herança, no caso o seguro de vida está fora. Se tem herança, a herança entra na dívida do falecido. O seguro de vida não entra em herança, tá? Legal. E o terceiro ponto positivo é que você consegue determinar quem você quer para ser o beneficiário, não necessariamente o familiar. Tá? Alguns casos até engraçados que a gente vê assim, o marido ajudando, você fala, Marcelo, não é possível, ou vice-versa, tá? Ajudando a mãe dele escondido da esposa. Né? Ou a esposa ajudando a mãe dela escondido do marido porque ele não quer, ele não sabe, ele não quer. Então você faz uma apólice, direciona 20% daquele capital de repente para sua mãe, tá? Ou faz uma apólice normal e faz uma apólice só para sua mãe. E aquele dinheiro vai para ela e é incontestável, tá? Não tem como contestar, porque o seguro de vida não é herança. Então ele me permite fazer essa contratação e colocar quem eu quero lá. Isso é um ponto muito positivo. E deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui para você. E em caso de amante, o cara consegue colocar como beneficiária? Então, na verdade, a concubina, né? Que a gente a vulga concubina, né? Sim. Na verdade, tudo é contestável na lei, né, Márcio? Mas assim, como o seguro de vida te permite colocar quem você quiser, não teria problema. O que ela vai precisar é ter acesso à declaração de óbito. Ela vai ter que ter alguma forma de ter a declaração de óbito que vão pedir. Mas se caso a família não queira fornecer, ela pode judicialmente solicitar uma... Sim, e ela tem que saber também que existe uma apólice, né? Sim. De repente ela não sabe que tem apólice e o que vai acontecer, na verdade, é que a família vai descobrir que tem um terceiro. Ela pode até pleitear que a seguradora faça o pagamento para ela, mas a seguradora vai questionar, falar, não, vocês não são os beneficiários. Sim. Tá? E não sendo os beneficiários, a seguradora não paga. Entendi. Tá? Porque... Você já viu o caso acontecer assim? Já vi caso acontecer. Bem polêmico, né? Já vi caso acontecer de gente questionar seguro de vida, entrar com a ação, mas não ganha. Entendi. Não ganha por quê? Porque o seguro de vida ele não é herança, repetindo. Sim. Tá? A herança tem uma regra para a herança. Seguro de vida não. Seguro de vida é um contrato. Seguro de vida é um contrato entre o proponente e a seguradora. Sim. Ele está fechando um contrato de risco. E aquele contrato de risco vai entrar com uma indenização. Tá? E tem o quarto ponto que eu não falei, né? Não paga imposto de renda. Tá? Top. Tudo que você recebeu, tudo que a família recebeu, os beneficiários receberem, seja ele em forma de indenização, seja ele em forma de pensão. Tem alguns seguros que pagam pensão, não pagam imposto. Que legal. Tá? Seguro de vida, ok? Sim. Quando nós entramos na seara de previdência, aí existe tributação. Sim. Ok? Isso mudou desde 2005, se não me engano. Em 2004, se não me engano, em 2004, não tributavam em caso de óbito. Tá? As seguradoras fazem agora a tributação, porque o governo pediu para que retivesse 15% para que ele soubesse a movimentação. Por exemplo, no VGBL é 15% sobre os rendimentos. Sim. E no PGBL, 15% sobre o valor total. Tá? Isso na tabela progressiva. Eu vou entrar numa seara um pouco mais complexa aqui, né? Depois, se alguém tiver dúvida aí, pode mandar para o Márcio. Sim, manda nos comentários aí se você não entendeu, que a gente soluciona, tá? A gente dá uma
dar um parâmetro para vocês. E tem a tabela regressiva, que ela começa com 35%, a cada 5 anos ela vai chegando até a mínima de 5%. Tá? Isso, a família, hoje as seguradoras acharam por bem e fizeram uma nova interpretação da lei e acharam por bem efetuar a tributação quando há óbito. Tá? Por quê? O VGBL e o PGBL, ele é igual a um seguro de vida. Ele tem liquidez imediata. Então, se você veio, né, você proponente veio faltar, a sua família vai receber isso em 30 dias. Tá? Não precisa de advogado, não precisa entrar em inventário. Só que tem um porém. Alguns estados estão cobrando ITCMD. É legal? Não sei te informar. Então, assim, São Paulo não cobra, mas alguns estados estão cobrando ITCMD em cima desse valor. Então tem que fazer recolhimento, tá? Entendi. Caramba, é uma informação e assim, bem útil. É contestável, tá? Eu tive um caso de um cliente... porque a característica também é uma característica, vamos falar assim, de vida, seguro, né? Sim. Tanto que o órgão... A SUSEP, a SUSEP, né? Que regulamenta, né? E a SUSEP eu tive um caso, né? Eu estava jantando com um amigo e esse amigo falou assim para mim... infelizmente o sogro dele veio ao óbito e em São Paulo a gente estava jantando, conversando, ele falou: Marcel, recebi tanto do meu sogro, puxa vida, reteve tanto de imposto de renda. Eu falei: olha, procura um advogado, e expliquei essa história para ele, porque até 2004 tal, é contestável. Até hoje eu não sei qual é a história que ele não me contou. Sim, e eu evito perguntá-lo, mas provavelmente deu certo, porque senão ele teria me dado a negativa. Sim, sim. Né? E eu não cobrei nada, porque é um amigo de muitos anos que eu tenho já, nem cobrei pela consultoria, foi um bate-papo mesmo. Mas isso que você está trazendo, cara, é um negócio bem legal de por que é importante ter um profissional no aconselhamento de qual estratégia é mais viável, mais importante. Sim. Porque às vezes o cara vê, tipo assim, legal, então vou fazer um seguro de vida. E aí não entende qual seguro que vai ser mais adequado para aquele momento de vida dele, qual cobertura, qual tipo de característica. A mesma coisa é com previdência, por exemplo. O cara, legal, então previdência é tudo igual, vou fazer. E às vezes existem pontos, detalhes, né? Que podem mudar tudo. Por exemplo, o seguro de vida, a previdência, ela não é penhorável, porque é para você se aposentar, mas já existe algumas... Não é mais, tá, Márcio? Algumas linhas... Existia esse estigma, né, que a previdência não era bloqueável, e realmente não é, desde que tenha sido convertido em benefício. Então, legal. Se você já tem o saldo lá, só tem o saldo lá, e não foi convertido em benefício... É um investimento. Ele é penhorável, tá? Mas assim, se você reverteu em benefício... ele também pode ser penhorável em 33%. Entendi. Sabe quando a pessoa só pode bloquear 33%? Por quê? Porque ele é um complemento do seu salário. Perfeito. Mas assim, a justiça pode pegar 33% do valor. Então, dizer que a previdência privada é inviolável, não creio, tá? Agora, o seguro de vida é inviolável. Então, se você mas é um pouco mais, por exemplo, num processo de execução, por exemplo... Quando vem um bloqueio de conta, as contas bancárias e contas de investimento é automático. O processo, os investimentos que estão através da SUSEP não é automático. Então, querendo ou não, ele passa num segundo filtro. Mas pode acontecer realmente de ter um ofício ali, bloqueio. Mas então, aí às vezes a pessoa pega a informação no ar, numa roda de bar ali, alguém falou, a previdência não é penhorável. O cara pega todo o dinheiro dele, coloca lá, pá. E aí ele tem depois de um tempo ele pode ter uma surpresa gigante, né? Então é legal a gente colocar que é importante você pegar essas informações, entender, digerir ela, mas sempre ter um profissional por trás ali para direcionar e confirmar as informações, porque nem tudo que é falado você pode comprovar depois no dia a dia, né? O que pode acontecer é o seguinte, o VGBL, ele obrigatoriamente você tem que declará-lo, tá? Em bens e direitos. Eu tenho a opção de declarar? Não, você não tem opção. Você precisa declarar em bens e direitos, tá? O PGBL, ele não é obrigado a declarar, tá? Ele é uma despesa, ok? Então nós temos uma diferença entre o VGBL ou não.
Por que as pessoas declaram PGBL? Porque elas utilizam como benefício fiscal. Sim, é um dos maiores argumentos de venda dele. Isso. Né? Só que você só consegue fazer essa utilização do benefício fiscal se você fizer a declaração completa. Tá? Perfeito. E como eu chego numa declaração completa? Para eu fazer uma declaração completa, eu tenho que ter no mínimo 20% de despesas dedutíveis comparados à minha renda bruta. Então vamos supor que no ano eu tive R$100 mil de renda bruta. Ok? Declarada ali. Então eu preciso ter de despesa dedutível entre médicos, todas as despesas que eu posso usar, no mínimo 20%. Senão não vale a pena. Você vai fazer a simplificada. E às vezes a gente tem alguns clientes que têm 18% de despesas dedutíveis e com 5% pagando de PGBL, ele pode utilizar até 12% da renda bruta anual dele para abater. Tá? Só que uma coisa que é um estigma que ninguém sabe, você pode pagar quanto você quiser. O que vai acontecer, na verdade, é que você não vai poder usufruir do benefício. Perfeito. Tá? Então você só vai... Eu paguei 30% do meu salário, ok. Você só vai abater 12%. Tá? Marcel, eu paguei e não vou declarar. Eu não estou afim de fazer a restituição. O governo vai bater palma. Você pagou lá o PGBL, fez o pagamento e você não declarou, e você não é obrigado. Por quê? Porque é uma despesa semelhante, Márcio, ao combustível que colocou no ano inteiro. É uma despesa. Tá? Tanto que ele entra em bens e pagamentos. Entendi. Tá? Ele tem um campo PGBL, mas você não é obrigado a declarar, diferente do VGBL. Perfeito. Tá? Então, o PGBL talvez tenha um pouco mais de dificuldade do juiz captar o PGBL, porque, na verdade, ele é uma despesa que você apesar de ser fundo de cotas e tudo mais, é uma despesa. Sim. Agora o VGBL é mais prático de ter esse bloqueio. Sim. Tá? Então, mas olha para você ver como é importante entender no detalhe aquilo que você está fazendo para que você consiga realmente, dentro da minha estratégia financeira, o mais adequado é um percentual aqui, fazer uma alocação ali, ter um produto assim. Então, é muito importante, é muito bom. Outra coisa, vou te cortar um pouquinho. Talvez fosse até essa pergunta que você fosse fazer. 95% das pessoas que têm seguro de vida não sabem o que tem. Exatamente. Eu ia te perguntar sobre como é que a gente diferencia. Hoje o mercado brasileiro, né, ele tem uma resistência, vou falar essa palavra, quanto ao seguro de vida, por conta que ele foi abordado muitas vezes de forma equivocada, vou usar esse termo também. O cliente teve uma má experiência. Má experiência pelo banco. Sim. Os bancos, em geral, todas as instituições, basicamente, têm dentro do portfólio de venda o seguro de vida, onde é um dos maiores ali responsáveis pelos lucros, tem bastante margem e tal. Então, o bancário ele tem essa meta para bater, né? E aí, muitas vezes, ele comercializa o produto de forma bem errada. Pede ajuda, né? Ou ele não conhece também o produto, não entende a cobertura ali. Até porque ele não é corretor de seguros, né, Marcelo? Exatamente. Muitas vezes ele não tem essa experiência. Então, e aí o cliente que foi, às vezes, obrigado, entre aspas, eu vou usar aspas aqui de forma bem específica, porque às vezes ele contratou um produto que ele nem sabia, ou ele ajudou o gerente e falou, tá bom, então bota aí na reciprocidade, ou ele comprou achando uma coisa que na verdade pode ser que não resolva o problema dele, que é o caso que você ia falar. Você né? quer ver um exemplo interessante? Manda. Imagina o seguinte, você entra numa loja de roupas e olha umas roupas, tal, e olha uma camisa, e chega um vendedor e começa insistentemente te falar que aquela camisa ficou legal em você. E você tá num bom dia e tal, você fala, então me dá essa camisa. Vou levar. Pela insistência do cliente, do vendedor, você fala, o cara me atendeu bem, eu vou levar, poxa, foi simpático e tal. E aí você leva aquela camiseta e você nunca usa. Uma camisa, seja o que for. E aí chega num evento tal, você fala, aquele evento eu vou usar. Aí chega num dia do evento, você põe aquela camiseta e fala, puta, cara, não combina com esse evento. Aí você coloca ela no armário de novo. Márcio, com seguro de vida é exatamente igual. O dia que você precisar usar esse seguro que você comprou porque o gerente insistiu, ou porque aquele corretor falou assim, faz desse jeito mesmo, né? Gente, não estou generalizando, por favor, tá? A gente tem muitos profissionais de primeira qualidade, até em banco hoje, Márcio, o banco até mudou, melhorou, do que era antigamente e tal. Mas assim, no dia do sinistro, não vai te servir para nada, tá? Vai ser exatamente como a camiseta que eu te falei, tá? Por quê? Primeiro passo,
primeiro passo para ser feita uma boa venda, tá? Não só no seguro, qualquer coisa, tá? Até para você que vende algum produto, percam o hábito de sair de casa falando que vai vender tal produto para tantas pessoas. Sabe aquele produto X? Eu vendo óleo, eu vou vender aquela lata de óleo, ou eu vou vender... Não. Você tem que sair com o intuito de atender 10 clientes. O seu intuito é esse, tá? Eu estou exagerando um pouquinho aqui, às vezes não dá tempo de a gente atender 10, mas é só para um entendimento. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir o cliente. Ouça o cliente. Tá? Vou usar mais um exemplo do que eu ouvi o cliente. Uma vez eu tive a oportunidade de entrar numa loja de eletrodomésticos. Tá. Quando eu mudei para Jundiaí, eu queria um som. Eu queria um som na minha casa. E aí eu entrei no lugar e falei, olha, eu vim buscar um som. O cara alucinou. O cara falou, olha, esse surround sound, esse cara me deixou zonzo, cara. Aí eu falei, olha, obrigado, não quero. Peguei, saí, fui embora. Cheguei em casa e pesquisei o que eu precisava. Por quê? Qual seria o passo ideal dele? Falar, Marcel, você vai colocar esse som onde? Olha, eu vou colocar esse som na minha sala. Você gosta de ouvir música alta? Então, assim, ele não podia perder a venda. Mas ele tinha que entender a minha necessidade. Sim. Porque o papel do vendedor, gente, é solucionar o problema do cliente. Não é solucionar o seu problema de vendas, a sua meta. Quando você soluciona a sua meta, você só vendeu uma vez para esse cara. Quando você virou referência de resolução de problemas, você fala, pô, o cara resolveu meu problema, cara. Você entende, não? A mesma coisa que vender uma van com 7 lugares para um cara para um casal. Porra, o cara não precisa de 7 lugares um carro, ele não vai carregar nunca 7 pessoas. Então, mas a minha meta é vender esse carro. Sinto muito, mas você vai ter problemas depois. Esse cara vai falar, não vai gostar muito de você posteriormente. Exatamente. E o seguro de vida, ele é importante você entender qual é o custo de vida dessa pessoa, quantos filhos ele tem, tá? Se a esposa também é provedora desse contexto, se ele já tem seguro de vida, você vai montar uma estrutura para esse cliente para que ele fique protegido, que ele tenha aquela tranquilidade. Você não monta um seguro de vida para a pessoa ficar rica, tá, Márcio? É importante entender isso, tá, gente? Ninguém vai montar um seguro de vida para que a pessoa enriqueça a família, ou ela vai montar para que a família continue com a mesma base de estrutura. Então, se ela tem uma base de estrutura X, ela vai continuar com a base X, não importa se alguém morreu ou não importa se alguém sofreu um acidente. Perfeito. Tá? E para você manter esse padrão, o que é necessário? A cada 6 meses ou 1 ano, você manter o contato com o seu cliente, tá? Esse corretor manter o contato com o cliente e ir perguntando, porque às vezes ele evolui ou ele involui. Pô, ele evoluiu, eu vou baixar minha comissão. Vai baixar sua comissão. Atenda a necessidade do seu cliente. Sim. É melhor baixar a comissão do que perder o plano depois do cara cancelar. Exatamente. E o cara ficar com aquela sensação, pô, paguei, não serviu para nada, e deixar de ter uma cobertura, porque... Nós precisamos ser interessados, não interesseiros. Isso, tá? Perfeito. O papel principal do vendedor é estar interessado, né, nessa necessidade do cliente. E não se iludam, as pessoas percebem de forma fácil hoje em dia quem é o interesseiro, tá? Que é aquela pessoa que te liga só para ofertar um produto, tá? Sim. Então, não estou falando que você não vai ligar para ofertar o produto, mas o produto que você quer vender, o produto que você acha que é conveniente, porque você tem que bater a meta. Desculpa, Márcio. Não, é sensacional. Senão eu começo a falar aqui, eu não paro mais. Não, mas é isso, mas cara, tá sensacional. Saiu até porque isso é... E assim, né, o ponto que mais pega é essa questão de... Quando a pessoa precisa da cobertura, seja porque aconteceu um óbito, seja porque sofreu um acidente, é aquele momento que ela está mais fragilizada. Exatamente. Na questão emocional. Enfim, aconteceu uma coisa bem delicada. Olha para você ver que loucura. Quando meu pai morreu, ele tinha seguro de vida, tipo, eu já tinha falado para ele na época até. E aí, olha que loucura. O desejo dele era assim, ó, ele morava aqui em São Paulo, mas família inteira lá do Ceará. Uhum. Então o desejo dele era, olha, ele sempre deixou isso muito claro. Então quando ele morreu, a gente falou, ele tem que ser enterrado lá no Nordeste, lá no Ceará, porque ele queria ser enterrado as raízes dele. No túmulo que a avó dele morreu. Então ele falou, ali tem tá, beleza.
E aí, então, ele tinha seguro de vida. Quando ele morreu, eu assim, vamos acionar o seguro, porque vai ter que ter o traslado até o Nordeste. Até o Nordeste. Norte ou Nordeste, não sei se... Liguei lá. Beleza, então vamos... Cadê aqui, quero acionar o seguro. O cara, não, mas ele não tem essa cobertura, que era o assistência funeral. Eu, como não? Ele tinha um seguro. Aí o cara falou, então, há 6 meses atrás ele cancelou. Porque, tipo, tô pagando muito, deixa eu cancelar isso aqui. E não me falou. E não falou nada. E a gente assim, putz... Mas ficou perdido, né? Todo mundo ficou perdido, como assim? Tipo, beleza, a sorte que a esposa dele tinha o cartão de crédito que venderam pra ela o assistência no cartão e contemplava o marido. E inclusive o traslado também. Isso, tudo. Então, aí ela acionou o cartão rapidinho, o pessoal foi lá, resolveu o problema, sabe? E não era questão do dinheiro só, tipo, vou ter que gastar, ir atrás de uma empresa. Mas naquela hora você não tá com cabeça de... né? Não, você não tá com cabeça de cotar, você nem sabe onde você vai, você não sabe o que você faz. Nem de reclamar, né, Márcio? Qual documentação você precisa ter. Então, cara, a gente acionou rapidinho lá, o cara ligou, já, tá assim, você vai aqui em tal lugar... Tá aqui a documentação, já mandei no seu e-mail. Gente, praticidade, o que o Márcio tá falando é o seguinte, é extremamente importante. Prestem atenção. O momento da morte de um ente querido é um dos momentos mais difíceis que a gente pode passar na vida, tá? E é um momento em que as funerárias, com todo respeito ao nicho, tá? Não tô querendo criticá-los, mas ele pode vender o que ele quiser, porque você, naquele momento, o que você vai querer, na verdade, é ofertar naquele minuto final que você tem o melhor possível para o seu pai, tá? E o que acontece? Quando você contrata um auxílio funeral, seja ele por auxílio, seja ele por reembolso, normalmente o auxílio, eles têm um know-how já para isso. Então eles vão cuidar de tudo, eles sabem o que é necessário, eles sabem o que é maquiagem que não há necessidade. Então eles vão fazer tudo, literalmente tudo. Algumas seguradoras, inclusive, alugam o jazigo para você que não tem durante 3 anos, Márcio. Então, cara, e assim, foi muito prático. Tipo assim, resolveu, rapidamente o cara ligou lá, já tá aqui tudo certo, já mandaram a documentação. Só ir lá fazer a despedida. Então, assim, você poderia contratar? Sim. Dá trabalho? Numa dessas, você pode pegar uma pessoa mal intencionada que vai te cobrar tudo e mais um pouco e você vai pagar porque você não quer ter dor de cabeça de querer negociar, cotar em vários lugares. Não é um momento para isso. Então, uma cobertura que às vezes custa R$50 no ano. Imagina, Márcio, custa no ano, né? No ano, R$50 no ano, tipo assim, cara, por R$4 por mês ali, nós poderíamos ter muita dor de cabeça. E por conta de um acontecimento ali deu certo. Então, é muito importante pensar nisso, porque talvez ele, em vida, pensou assim, tá tudo certo, não vou morrer, né? Tipo assim, tá tudo bem, eles vão resolver, mas ninguém pensa na parte emocional, né? Tipo assim, como é que você tá com a cabeça pra cuidar das coisas? E aí uma assistência que é tão simples, que é um negócio assim, barato, exatamente, e aquilo que você falou, né? O seguro ele serve de A a Z, né? Então, independente sua classe social, se você pode pagar... Olha, eu sou suspeito, tá? Mas pra mim deveria ser obrigatório. Sabe o seguro obrigatório de carro? Sim. Eu acho que deveria ser obrigatório que todos pagassem. Se todos os brasileiros pagassem seguro de vida, não existiria mais dificuldade financeira para as famílias que perdem seus entes queridos. Acredite nisso, tá? Ela é muito eu tô falando comum, obrigatório, né? parece antidemocrático falar dessa forma. Obrigado, tá? Não é isso, mas assim, a cultura do seguro de vida, ela precisa urgentemente ser implementada até na escola, para que as pessoas entendam, tá? Nessa semana, na próxima semana, eu vou dar uma palestra num colégio voluntariamente, tá? Legal. Eu acho que trabalho voluntário também. É importante. Até a diretora da escola falou: olha, mas não traga material. Eu falei: não, por favor, não é isso. Eu acho que a gente tem que distribuir o nosso conhecimento. Sim, exatamente. E eu quero explicar para a criançada a importância de eles terem uma previdência privada. A pauta vai ser previdência privada, para que eles entendam que a Seguridade hoje, né? Hoje as pessoas têm em máximo 1 ou 2 filhos. Antigamente tinham 5. Então, eles vão sustentar a nossa geração
que tem 4, 5 irmãos, né? E vai ficar muito pesado isso. Sim. Né? A gente não sabe até onde vai ter um déficit ou não vai. Sim. Então, esse complemento da Previdência, esse complemento, literalmente, da Previdência Complementar, né? Que fala o nome, vai auxiliá-los bastante. Com certeza. Né? Teria que ser um custo básico, né, das famílias. Tem outra pauta também, Márcio, que nós não comentamos aqui, mas nós chegamos, eu vou retroagir um pouco ao assunto que nós falamos, dos empresários. Tá? Existe uma modalidade de seguro que é feito para empresa, para blindar os sócios. Tá? Como é que funciona isso? Em resumo, vou falar de uma forma prática. Somos em 3 sócios, por exemplo, em uma empresa, e os 3 têm um papel muito importante na empresa. Tá? E as famílias dos sócios não têm interesse nenhum em conduzir o negócio. Nenhum. Tá? Ou expertise, né? O cara não tem know-how também. Isso. E os sócios entram em comum acordo que não é interessante que outra pessoa entre, porque vai interferir, de repente vai, né? Não é legal. E aí você faz um seguro de vida para os sócios, contemplando todos os sócios, em que, como nós falamos, não é herança. Então, um dos sócios morreu, a cobertura vai ser equivalente ao número de cotas que ele tem. Perfeito. Então, eles já compram a parte da família e continuam os 2 sócios. Então, não há essa briga. Sim. Então, eles compram, literalmente. Tá? Vai entrar em inventário, obviamente, mas eles vão comprar essa parte das cotas da empresa. Aí precisa fazer um adendo no contrato social. Sempre né? adendo no contrato social. Tá? Mas sempre é importante, cara. Isso é um ponto muito legal que você trouxe, porque ninguém pensa nisso, né? Então, tipo assim... Márcio, ninguém pensa na morte, Márcio. Ninguém pensa na morte. Mas porque é um ponto que toda vez que alguém fala em morte, tipo, por exemplo, eu vou usar o exemplo da minha mãe. Cara, se eu falo assim, ó, se eu quero lá quando eu morrer, Deus que me diz... Não, pelo amor de Deus, não fala de morte, que é ruim... Tá, mas isso é uma certeza que eu tenho. Tipo, qualquer pessoa hoje que tá viva respirando, um dia ela vai morrer. Aliás, isso é fato. É a única certeza que temos na vida. E que pagaremos impostos. Isso. Mas, inclusive na morte, né? Exatamente. Então, assim, brincadeiras à parte, esse é o ponto. A morte tem que ser algo natural. Sim. Claro que é sofrido, é doloroso, mas tem que ser trabalhado, porque as pessoas não imaginam que elas vão morrer e não se preparam para isso. E também não organizam, porque o brasileiro não tem a visão de médio e longo prazo, né? Então, assim, você perguntou para um cara, tipo, o que você pretende fazer em 5 anos? Essa foi uma pergunta que, num processo seletivo... E eles já acham que é longo prazo. Eu buguei, cara. Anos, tipo né? assim, quando eu saí do banco, uma seguradora aqui, bem grande, uma companhia de seguros, melhor dizendo, me chamou... Como uma seguradora? Faz? Me chamou lá para uma entrevista, eu falei, tô fazendo nada, eu vou lá ver, né? Eu tava já tava montando o escritório, tava empreendendo já, mas eu falei, não custa nada ouvir uma proposta e ver. Aí o entrevistador chegou e falou assim, viu, onde você pensa estar daqui 5 anos? Quanto você pretende ganhar daqui 5 anos? E eu assim, putz, caraca, velho, não pensei nisso, eu tô pensando só no amanhã, no máximo daqui 1 mês, daqui 6 meses, mas em 5 anos é uma janela bem grande. Pro brasileiro. Então, assim, o máximo que um brasileiro às vezes pensa é 5 anos, mas, cara, você vai viver 10, 15, 20, e às vezes, se você começar a plantar ali uma previdência privada, um seguro de vida, fazer um planejamento financeiro, 5 anos hoje... Planejamento de sucessão também. Sucessão, com certeza. A gente fala em vida, mas... É importante, cara. Então, assim, 5 anos, eu vou baixar um pouquinho, 4 anos, é uma Copa do Mundo, é uma Olimpíada, é um mandado... eleitoral, então quer dizer, passa-se muito rápido. E às vezes você olha para trás e fala, cara, há 4 anos atrás, onde eu estava? O que eu estava fazendo? Mas se eu tivesse começado a investir, se eu tivesse começado a me organizar, se eu tivesse pensado, vou guardar tanto para o meu futuro, ou uma parte desse dinheiro já vai ficar protegido aqui para que se tiver algum problema, eu tenho uma segurança, né? Então é muito importante começar a largar ter planejamento. Márcio, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um comentário contigo que você não sabia, né? Dia 13/8 de 2022. Eu estava na estrada com uma moto e eu falei, vou desviar o caminho e vou tomar um café com a minha mãe. E eu peguei a Serrinha de Atibaia. E a moto
praticamente estava nova, tinha cera no pneu. Para quem entende um pouco de moto, sabe que é um pouco até perigoso. Eu entrei numa curva e me perdi nela, porque tinha uma poça de óleo ou uma sujeira, não sei identificar até hoje o que foi. E eu atravessei para outra pista e bati de frente com o carro. Então eu fiquei 8 meses, quebrei os 2 pés, quebrei minha mão, quebrei meu cotovelo. Foram 10 cirurgias, foi terrível. Nossa, imagina. Eu falo que eu sou o garoto propaganda da seguradora. Então eu fui... Cara, literalmente você teve um livramento, né? Bater de frente com uma moto. Eu testei o produto. Sabe aquele cara que se jogou na rede lá para testar aquela rede da... Eu falei, eu vou me atirar na... Brincadeira, claro que não fiz isso, foi um acidente. Claro, né? Com certeza. Mas assim, eu tive diário de incapacidade temporária, recebi durante 8 meses meu diário de incapacidade temporária, e após 10 meses... Porque a invalidez parcial total por acidente, ela é uma tabela de parcialidade, tá? E você só vai receber quando você terminar todos os recursos possíveis e impossíveis para voltar ao seu movimento, tá? Então eu voltei 40% do movimento e 60% eu perdi desse braço esquerdo, tá? E realmente recebi a indenização. E o que eu queria dizer assim para todos vocês? Que o seguro de vida, eu queria que vocês olhassem com uma ótica, mas assim, extremamente diferente, sabe? As pessoas gastam com cerca elétrica, porque elas pensam muito na segurança. Elas põem um cachorro, e tudo isso tem uma despesa imensa, assim, tem uma despesa imensa. Márcio, se eu e você e mais uma pessoa formos hoje num restaurante aquilo, tá? Um self-service aquilo médio, a gente vai gastar R$150. Com certeza. Hoje... Um dia, tô falando de um dia. Então eu tô falando que a pessoa pode disponibilizar R$150 para dar um mínimo de segurança para a família dela, que não é muito. Sim. Tá? E as pessoas falam, não, mas me oferecendo um seguro muito caro. Porque o seguro resgatável... Foge do seguro resgatável. O seguro, a gente já vai entrar nessa pauta, tá? O seguro, faz o seguro puro e o dinheiro restante você guarda, você aplica, porque o seguro resgatável você paga, gente. Né? Nada assim, de graça, né? E pegando esse gancho que você está falando, Marcelo, que é importante, muitas vezes o feito é melhor que o perfeito. Sim. E aí, assim, pegando. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes o cara fala assim, eu fui lá no gerente do banco, no assessor, no corretor mesmo, o cara falou que para mim, pro meu padrão de vida, a minha cobertura ideal tinha que ser um plano de R$500 por mês. Sim. Aí o cara fala, pô, mas R$500 por mês pra minha situação financeira hoje não cabe. Sim. Nem fiz. Aí você, tipo assim, tá, então quer dizer, você não fez, tudo bem, R$500 era o que contemplaria tudo que você precisa e tal. Mas e por que você não fez um de 150? Sim, para mitigar, porque é melhor você estar com uma cobertura. Por exemplo, era uma cobertura de 1 milhão, mas eu fiz uma de 300 mil. Pô, cara, 300 mil é melhor do que zero. Se acontece um problema. Exatamente. E aí nada te impede de você futuramente fazer outro. Você me falou uma coisa no banco uma vez que eu não esqueço. Que você me explicou a diferença do seguro auto RE, né? Que tipo, a pessoa não pode ter mais de um seguro pro próprio bem, porque ela não pode ter um ganho de capital sobre o patrimônio. Na verdade, uma reposição, na verdade, o seguro patrimonial ele serve para repor o bem. Repor o bem, então, exatamente. quando você faz o seguro em 2 companhias, hoje as companhias se conversam. Tá? Então, o que acontece? Você já vai continuar com o seu restante. Isso, pode mandar. Tá? As companhias, você perde aquele prêmio que você pagou nas 2 e as companhias dividem o risco que você pagou. E não é uma fraude, mas você não pode ter lucro. Entendi. Então, como você fez em 2, você pagou 2 mil aqui, 2 mil ali, você vai perder os 4 mil que você pagou, ao invés de ter pago só 2, e as companhias vão fazer divisão. Agora continua com o exatamente. Então você me falou isso, eu falei, pô, entendi. Então, até eu te falei porque tinha um caso no banco lá que uma senhora comprou 3 seguros para a mesma casa, né? A gente, tá errado, vamos desfazer. Não pode. Aí beleza, mas aí você falou assim, mas Márcio, de vida, a pessoa pode ter quantos quiser, porque a vida ela não é imensurável. Você pode falar, quanto que vale a minha vida? 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão? Então eu posso contratar coberturas ali várias. Então, desde que a seguradora aceite o risco. Exatamente. Então, assim, o importante é você sempre informar, tá? Uma pergunta muito, muito pertinente é assim: é complexa a contratação?
e é complexa a indenização, então vamos partir para a contratação. Legal. Tá? Não é complexa a contratação. A contratação é muito prática, óbvio. Né? Sempre quando você contrata, o pessoal fala, pô, na hora que você me vendeu, tal. É só assinar, né? Isso. Tá? Então, assim, não é complexa. É importante você buscar um especialista em seguro de vidas. Tá? Não quero falar mal de gerentes, mas o gerente não está preparado para vender seguro de vida para vocês. O gerente é gerente do banco. Ok? Que fique claro isso para vocês. O gerente não é o seu gerente. Ele é gerente do banco, então ele atende os interesses do banco, ok? Quando você busca um especialista em seguro de vidas e ele vai fazer um planejamento perfeito para você, ele está gerenciando o seu risco, ok? Voltando quando eu caí. Quando eu caí, um amigo falou, Marcel, até caindo você ganha dinheiro? Eu falei, não, amigo. Não, eu planejei o meu risco, tá? Então eu andava de moto, eu sabia que eu podia ter esse risco, então eu estava amparado justamente por saber que eu tinha esse risco. Agora, se eu tivesse feito um seguro qualquer que eu não sabia qual cobertura tinha, eu realmente poderia não estar coberto, tá? Então procurem um especialista e não omitam de forma nenhuma, não omitam informações na declaração pessoal de saúde, tá? Muita gente, de novo, não vou generalizar, tá? Muita gente, muitos gerentes de banco, para bater a meta, colocam tudo não. Tem problema de saúde? Não. Usa medicação? Não. Quando, cara, o proponente vem a óbito, não paga. Não paga, por quê? Porque caracterizou uma fraude. Ele falou não. Mas ele tinha. E a questão também principalmente o seguro bancário, né? Que ele tem a renovação automática, onde qualquer mudança a maioria deles, né? Sim. Tem a renovação automática anual, então todo ano ele é um novo seguro, basicamente. Vê se me corrija se eu estiver errado. Sim. E aí, você teoricamente teria que avisar novamente. Ele não tem o congelamento do risco, tá? Isso que o Márcio está falando é o seguinte. Todo seguro, ele pede para que você, por exemplo, ele fala assim, pratica esporte radical? Você põe não, ok? Então, todo ano, ele vai falar assim, ele tem aquela renovação automática e aí você vai informar a seguradora, tá? Você vai procurar o seu corretor ou o banco onde você fez e vai falar, olha, mudou meu perfil. Não é mais essa minha profissão, eu mudei e tal, minha profissão é essa agora e tal, e eles vão recalcular e ver se continuam ou não com risco, ok? Exatamente. E existem algumas seguradoras, esse é o seguro puro, tá? Nos seguros resgatáveis, que algumas seguradoras têm, eu posso nomear algumas seguradoras aqui para você entender? A Prudential, a Icatu, a MAG, eles têm e tem outras também, tá? Eles têm um seguro que se chama prêmio nivelado, que normalmente são seguros resgatáveis, tá? Só que assim, eles são infinitamente mais caros, tá? Porque você vai resgatar, vai ter a opção de resgatar após o 10º ano, tá? Algumas seguradoras você até resgata 100% do valor, mas sem rendimento nenhum, tá? Quem te disser que tem rendimento é mentira, não tem rendimento. Seguro de vida não é investimento. É o famoso, recebe o valor IPCA mais 3, IPCA mais X. Não recebe, gente. Lá, tem uma tabela de simulado, tá? Você não tem, tá? Você tem esse IPCA que te disseram, na verdade, é o IPCA que você pagou, tá? Então, o que acontece? Esse plano nivelado, então você, por exemplo, um seguro puro lá, você vai pagar R$63 por mês para ter 300 mil de cobertura. Tá. Esse plano resgatável de 10 anos, você vai pagar R$500 por mês. Só que ele não vai aumentar mais. Ele vai aumentar só IPCA, o valor do prêmio que você paga, e IPCA, o valor da cobertura. Tá? Perfeito. Então ele vai durante esses 10 anos nessa batida. Passados os 10 anos, você não paga mais. Você está livre de pagar. Você não precisa mais pagar. E a sua cobertura vai continuar corrigindo pelo IPCA, tá? Que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação utilizada atual brasileira. Tá? Se eu resgatar, cancela o seguro. Simples assim. Eu resgatei. Você perdeu totalmente seu seguro. Por isso que eu falo, não faz muito sentido você fazer um seguro de vida pensando no resgate. Tá? O puro... E aí o que acontece? Você tem o congelamento do risco. Tá? Então essa é a parte positiva. Então você não precisa informar todo ano
que você teve alguma alteração. Congela o risco. E o ponto legal é que, assim, muitas vezes o cliente ele não sabe. Tipo, o gerente dele ou o cara que vendeu não fala assim, viu? Se você mudar o seu perfil, se você descobrir um diabetes, uma pressão alta, se você começou a fumar, se você tá sobrepeso, obeso, sei lá, qualquer coisa. É necessário informar a seguradora. Ele tem que informar, porque se ele não informa, na hora que acontece o sinistro, eles vão avaliar o último ano. Se dentro desse ano, no outro ano, ele tinha, né, e não foi informado, Márcio, ele vai perder é bom sempre olhar, tem alguns seguros mais antigos que não exigem isso, tá? Legal. Tá? Isso é um pouco novo, tá? Não é uma regra que as seguradoras têm que implementar. Olha, tem que implementar isso, tá? O seguro puro, ele muda um pouquinho. Nós falamos do seguro resgatável. Qual a diferença do seguro puro? Você vai ter IPCA e IPCA, IPCA no prêmio, IPCA na cobertura, e você tem reenquadramento etário. Tá? Então, que é o reenquadramento etário assim, o Márcio está com quantos anos 33. Agora? Márcio? 33 anos. Idade de Cristo. Idade de Cristo, beleza. Exatamente. Aí fez 34 anos. Aí, então ele vai ter o aumento do IPCA e mais dos 33 para os 34 anos. Ele vai ter esse aumento da faixa etária. Legal. Então tem esse agravo, mas mesmo assim, se você fizer um comparativo, Márcio, tá? De R$63 e R$500, se você pegar R$150 por mês e guardar na poupança, tá? Você vai ter um valor infinitamente maior do que aquele resgatável. É isso que eu falo pros meus clientes. Tipo assim, vamos trabalhar com que cada um é especialista. Quando você começa a juntar as coisas assim, só por comodidade, alguém tá ganhando em cima. Então, por exemplo, cara, eu quero colocar o dinheiro para ter um investimento. Então, investe. Isso. Tá, então vamos cada macaco no seu galho. Então essa é uma visão pessoal. Tem muita gente que é do mercado, fala, não, o seguro é bom porque faz tudo já num só. E é assim, por que você vai pagar um seguro você pode resgatar? Porque se você acreditar que o produto vai te ajudar e às vezes você vai pagar para não usar. É igual o seguro de um carro. Você não paga o seguro do carro falando, nossa, que esse ano eu dei um PT no meu carro. Você não sai assim, cara. Então, assim... Que eu bata meu carro a cada esquina, isso, né, que alguém roube meu carro semana que vem. Você não pensa nisso. Então, tipo assim, cara, eu gosto do meu carro, quero proteger ele. Vou fazer o seguro, mas não quero usar, porque eu gosto dele, quero ficar com ele. Seu corpo, sua vida é a mesma coisa. Então, você não quer ter o sinistro. Mas se acontecer, você tá prevenido. Mas, vamos fazer uma analogia bacana também. Tem que fazer o seguro do carro? Tem. Claro que tem. Tem que fazer o seguro da casa? Claro que tem. Tem que fazer o seguro de responsabilidade civil? Claro que tem. Tá? A gente tem que fazer seguro de tudo que nós pudermos fazer seguro e tivermos capacidade financeira, a gente tem. Agora me diz, Márcio, com toda sinceridade, e todos vocês, com toda sinceridade, qual é o nosso bem maior? A nossa vida. A nossa vida, gente. Então, assim, e eu não estou falando que você vai morrer e vai deixar o dinheiro para outra pessoa. Eu estou falando que você pode sofrer um acidente e pode parar de prover dinheiro para você mesmo. Você quer ver um grande exemplo? Eu vou te fazer uma pergunta super sincera e gostaria que você me respondesse com sinceridade, sem problema nenhum, tá? Sem medo de errar. Você acha conveniente fazer um seguro de vida para uma pessoa de 18 anos? Seguro de vida para uma pessoa de 18 anos? Seja sincero, não tem problema. Depende. Não. Seja tipo sincera, sim ou não? Seguro de vida, mas qual cobertura? Márcio, sim ou não? Não. Ok, então vamos lá. É muito natural as pessoas enxergarem pontos negativos relacionados. Mas ele está muito velho. Mas ele está muito jovem. Agora me conta uma coisa. Qual é o maior índice de acidente de moto, de carro? Com idade de pessoas que ficam inválidas de 18 a 25 anos. Por que você acha que o seguro de automóvel pergunta se tem uma pessoa de 18 a 25 anos que vai dirigir o carro? Então vamos lá. Essa estatística, eu bati muito carro nessa idade. Isso, então vamos lá. As pessoas ficam inválidas. Um menino de 19 anos fica inválido, paraplégico, ele sofreu um acidente. Alguém da família vai ter que parar de trabalhar. Sim, tá? Cuidar. Se não for uma pessoa muito bem financeiramente, vai ter que parar de trabalhar. Vai ter que adaptar um carro. Vai ter que adaptar o quarto. Tem dinheiro para isso? Não tem, Márcio. Porque isso aí é algo pro resto da vida. É para você ver como foi um pensamento. Na minha cabeça foi tipo assim, ele não tem responsabilidade financeira na casa, então
Talvez ele não... Mas ele vai gerar despesa. Mas gera despesa, perfeito. Ele vai gerar despesa, vai gerar... A família vai cuidar com todo o amor e todo o carinho. Tenho certeza disso, tenho certeza absoluta. E, infelizmente, a gente vê, às vezes, algumas pessoas fazendo vaquinha. Sim. Para poder ajudar a comprar uma maca, para poder ajudar a comprar um cilindro de oxigênio. E Márcio, um seguro de vida acidental, né? Você até comentou, mas qual cobertura, né? Você até... Sim. Eu não quis te entrar profundo, mais a fundo, porque senão eu te daria a resposta. Sim. Né? Mas um seguro de acidentes para um cara de 18 anos custa R$20 por mês. Faz todo sentido. Cara, o cara... Desculpa, são duas long necks por mês que ele toma de cerveja, às vezes na faculdade e tudo mais. Você pode até jogar a responsabilidade para ele pagar, não para você pagar, né? Porque, de repente, ele tem uma renda e tudo mais, e fazer esse seguro, ele anda de moto, ele tá com os amigos. Infelizmente, Márcio. É importante, é importante. A gente tá sujeito, né? Mas aí, no caso, se ele tem... no caso de moto, por exemplo, a seguradora pode se negar a aceitar? Ou a seguradora ele tem Não, a seguradora sempre vai pagar a indenização desde que o acidente tem uma decorrência de um ato lícito, tá? Então, se você está tirando racha, se você está alcoolizado, isso tanto para o seguro de vida, quanto para o seguro de automóvel, quanto para o seguro da sua casa, se você enlouquecer, for lá por um fogo, quer dizer, isso é importante a gente atentar. Legal, tá? isso é importante, uma informação bem válida. É lícito, tá? O que é lícito? Você não bebeu, né? Você não estava drogado, você não estava tirando racha, a via lá era 50 por hora, pô, você estava 230 km por hora na via. Cara, você está expondo... Você assumiu o risco ali. Isso, você está expondo o seu risco de forma absurda. Tanto é que nós tivemos uma negativa aí de um histórico de uma negativa, não foi comigo, mas saiu até na revista da SUSEP, uma negativa de uma Mercedes que bateu a 250 km por hora. Né? E infelizmente o motorista veio a óbito, né? Porque mesmo sendo uma Mercedes não conseguiu, o habitáculo não segurou as pontas lá, o cara faleceu e a família não recebeu o valor da indenização, porque foi provado que ele estava a 250 km por hora, porque tinha o GPS lá da Mercedes que detectou isso. Quer dizer, é uma via de 80 km por hora, o cara estava a 250, Márcio. Né? Se ele causasse um acidente a terceiro, ele responde criminalmente seria... Sim. Ele assumiu aí a por isso que eu falo, gente. E aí que a gente entra. Nós falamos da facilidade da contratação, agora a gente vai falar da facilidade. É fácil fazer o pagamento, receber o pagamento da indenização? É fácil. Desde que tenha sido tudo de forma lícita, ok? Então, assim, existe um inquérito policial. O João foi assassinado. Vai ser um pouco mais complexo. Por quê? Precisa esperar o inquérito policial finalizar. Porque, de repente, o cônjuge pode ter matado para receber. Então, precisa terminar o inquérito policial para que se apure os dados. O cônjuge está livre, ok? Ele é o beneficiário, então terminou o inquérito. É um ponto bem legal trazer, porque isso aí é um negócio que a gente vê, às vezes, só em filme, né? Mas pode acontecer, exatamente. E, Márcio, acontece, acidente também, às vezes o cara estava lá numa situação onde ele se expôs propositalmente para o acidente, então... Sim, enfim. Por isso que eles perguntam no começo, na contratação, voa de asa delta? Não. Aí... eu vou te dar... específico, eu faço trilha, quando eu faço trekking, né? Então, algumas trilhas que a gente faz que tem um nível mais arriscado e tal, o próprio guia ou a própria agência que a gente fecha, eles têm um seguro específico. Perfeito. Você pode contratar para aquele evento. Isso, você compra para o evento. Muito bom. E assim, porque muitas vezes o seguro que você tem de vida pode ser que não vai dar cobertura naquele momento, porque você por mais que seja esporádico, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Você quer ver um exemplo? O cara pegar o carro dele e entrar numa via que não é reconhecida. Por exemplo, Atibaia. Se eu vou subir a Pedra Grande em Atibaia, é uma via não reconhecida. Aí o cara tá com o carro lá na Pedra Grande e aí soltou o freio de mão, esqueceu, o carro caiu. Acabou. A seguradora não vai pagar. Porque ele expôs o risco dele. Ou o cara tá colocando muito comum. Cai no rio, sei lá. O cara colocando o jet ski no mar e o carro vai junto. Você já deve ter visto vários vídeos. Sim. Ele expôs o carro dele ao risco. Quer dizer, não sabia. Legal. Ele expôs o carro dele ao risco. É que a gente mudou um pouco o foco, né? Mas legal. Mas assim,
O sinistro, na verdade, ele é fácil, desde que você coloque os documentos de forma correta, tá? E que tudo tenha ocorrido de forma lista. Tá? O que é correr? Pô, Marcelo, um acidente não ocorre de forma lista, não é o acidente ter ocorrido de forma lista. Fato gerador, vamos falar assim. Isso, o que aconteceu assim, você estava na velocidade padrão, ou você estava numa escada, trocando uma lâmpada, a escada você tropeçou. Quer dizer, é um ato lícito, quer dizer. Não tem nada de ilícito em você subir e trocar uma lâmpada. Sim. Né? Não tem nada de ilícito. E uma pergunta que o pessoal faz, cara, que é muito louca, assim, tem cobertura para suicídio, né? O pessoal fala, Marcelo, tem cobertura? Não tem, né? Tem. Cara, o pior que tem. Tá? Sério? Tem cobertura para suicídio. É uma regra da SUSEP, não é a opção da seguradora. A seguradora não pode optar, falar, não, eu não cubro suicídio. Só que a partir do 25º mês em diante, tá? Para não ser proposital, né? Tipo, o cara faz não só poder... por isso, não só por isso, tá? Claro, tem uma carência, porque senão o cara contrataria para pular da ponte e tudo exatamente. mais. Beleza, já que eu vou fazer você tem isso... 24 meses aí para refletir. Refletir. E assim, vamos parar para pensar que ninguém em sã consciência tira a sua própria vida. Sim. Então a pessoa está doente. Então, por isso que é considerado uma doença. Entendi. Então, ele tem 24 meses para que você possa ter essa cobertura. Tá? E nós falamos E não tem como o cara colocar na pré-existência lá. Tipo assim, você tem... Na verdade tem, Márcio. Tem. Toma remédios controlados. Verdade. Né? Se o cara colocar lá, toma um Rivotril, Lexapro, Lexotan, não sei o quê. Opa, os caras já acendem uma luzinha. Entendi. Já vão acender uma luzinha e podem recusar. Tá? A seguradora pode recusar um seguro? Pode. Tá? Fique claro para todos. Toda seguradora tem direito a recusar um seguro. Seja de automóvel, seja de barco, seja de casa. Eles têm 15 dias para se nomear. Para se nomear, não, perdão. Para se... Para contestar ou para... Não. Tem uma palavra que me fugiu. Para... Manifestar? Isso. Obrigado, Márcio. Para se manifestar. Se eles não se manifestarem em 15 dias, eles já obrigatoriamente são obrigados a aceitar o seguro. Porém, entretanto, se no meio do prazo eles te pedirem um documento, pedirem um exame, esse prazo para. Então, você está no 10º dia, pediu um documento, parou. Legal. Parou o prazo. Tá? Aí você tem que aí cabe você entregar essa documentação, mas a documentação de forma correta. Se você não entregou de forma correta a que eles solicitaram, não. Aí eles vão falar, olha, você não entregou, a gente está aguardando. Tá? E aí eles têm um prazo lá, passou de 20, 30 dias, você não entregou, eles cancelam e eles já entendem que você não tem interesse no contrato. Mas isso é muito importante, cara, muito legal. Tá? Cara, o tempo passou voando. Puta, muito maravilhoso. Top Nossa, conversar adorei com você. falar com você. Desde a época do banco, a gente sempre saía pra almoçar, a gente visitava cliente junto, sempre foi Posso ser sincero? Tinha muito mais assunto pela frente. Cara, a gente marca uma outra, com certeza. Vamos marcar, porque assim, é informação útil. Você que tá acompanhando aqui, coloca nos comentários a informação que o Marcelo trouxe aqui, que talvez você não conhecia ainda, talvez alguma coisa que você vai levar daqui para frente, já compartilha com pessoas que precisam saber um pouco mais sobre as proteções, o seguro de vida, como usar isso como uma ferramenta de planejamento financeiro e sucessão, proteção, que é muito legal, cara. Eu sou fã desse assunto, para mim é algo que todo mundo tem que saber mesmo. Sim. O brasileiro precisa ter uma consciência menos assistencialista, eu vou dizer, não nem um cunho político, nada, mas você construir sua própria liberdade financeira. Você construir seu próprio assistencialismo, Márcio. Exatamente, não depender do governo, depender de você, cara. Perfeito. Então eu plantei, porque lá fora é assim que acontece. Então, por que o americano tem os seguros, né? Porque, cara, se ele não tiver, ele vai ter problema para ir para o hospital, ele vai ter problema para ter... Eles são muito consumistas, né? Então eles têm muita dívida, né? Exatamente. Então eles não podem não ter o seguro de vida, precisa né? ter senão seguro. A família vai ter que pagar. Exatamente. E aí as casas ficam penhoradas e tudo mais. Mas olha, Márcio, obrigado de coração pelo convite. Fiquei extremamente feliz. Desculpa. Que legal. Fiquei extremamente feliz quando recebi sua mensagem. Legal, fiquei emocionado até. Falei, o Márcio me chamando, que legal, que cara. Top, cara. Foi muito legal. E pra quem tá acompanhando a gente aqui, Marcelo, qual que é o último recado que você dá, o último ensinamento, a última dica? Até porque foi uma aula, cara. Gratidão mesmo. Foi uma aula de seguros
e investimentos, a gente falou também de previdência, falou de várias coisas. Sim. O que você pode compartilhar como última mensagem? Olha, eu queria, na verdade, um assunto que eu não falei aqui, que eu gostaria de ter dito, né? Então, manda bala, aproveita. Muitos escritórios de investimentos, né? Eu tive relacionamento com alguns escritórios de investimentos no qual captam o investimento do cliente e não falam sobre o seguro de vida inicialmente. Então, assim, quando você for a um escritório de investimentos, já eles têm especialistas, tá, de seguro de vida, já façam o planejamento junto, já coloquem seus investimentos lá. Esse é o recado final que eu dou, porque nós já falamos praticamente tudo sobre isso. Mas você falou com o seu assessor de investimentos ou com o gerente do banco. De novo, seu gerente do banco não é especialista, ok? Se o banco tem um corretor de seguros especialista, ok. Mas assim, procure um corretor de seguros de vida, tá? E os escritórios já mostrem isso para o cliente, como funciona, já incluam isso no pacote, porque isso faz parte do pacote de investimentos, tá? Porque isso está protegendo o patrimônio do seu cliente. Tá? Se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? No máximo que vai acontecer é esse dinheiro ir para a família, você vai facilitar o inventário da família e esse dinheiro vai voltar para você como investimento de novamente. De forma adequada, né? Isso, perfeito. É isso, cara. É muito bom, cara, porque esse é quem tem bastante recurso, às vezes acredita que a reserva ela já é suficiente, né? Nunca é, Márcio. E assim, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Um exemplo que você trouxe que foi incrível do Schumacher. Ninguém imaginava, né? Quando ele sofreu um acidente, o cara falava, vai ficar talvez ele 1 ano, daqui a pouco ele volta, tá tudo bem, né? E infelizmente ele teve um processo, tá tendo um processo mais longo, né? Sim, então sim. Bem... infelizmente ele tá, ele tá vegetando, literalmente, né? Então a família não abre muito, eu dei uma né? pesquisada mais a fundo, eu sei que ele dilacerou o patrimônio dele. Então, a família dilacerou, na verdade. Porque o custo é muito alto lá fora e ele tá tendo, tipo, acredito que ele só se manteve nessa situação por conta de ter tudo do bom e do melhor, né? Tudo sim. Então, mas você pode acreditar que ele tinha um bom seguro, viu? Sim. Você pode acreditar, tá? Eles não... Não ia ter tudo sem ter um acompanhamento. Até porque contratam um especialista ali para cuidar do patrimônio e tudo mais. Eles têm no exterior tem a Chubb, tem algumas seguradoras que são especialistas nesses esportistas aí, fazem a pólice específica para ele, assim, sabe? Sim. Como pro Neymar, pro pé, pra mão, quem é tenista, né? Então tem bastante coisa que é específico que é importante. Muito bom. Cara, eu gostei demais, foi uma aula. Como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Onde quem te conhece quer conhecer um pouco mais do seu trabalho? A gente nem falou da sua corretora, né? Sim. Mas como, sei lá, gostei do Marcel, fui com a cara dele, quero fazer uma consultoria com ele, como é que funciona? Olha, eu vou deixar o meu número do celular, que é o celular de trabalho, tá? É o 11 9969-9630. Perfeito. Tá? Ou através do Insta. Tá? O Insta é o @lawande_marcel. Eu vou só fazer um adendo aqui, eu não deixo os comentários abertos em todas as postagens que eu faço. Por quê? Porque o nosso assunto é seguro de vida e tem inúmeros comentários com cunho político, que não fazem sentido nenhum. Então, eu atendo todo mundo na mensagem particular. Ótimo. Tá? Eu posso demorar um pouquinho, são 720 mil seguidores, se não me engano, Márcio. Então, assim... E crescendo, se Deus quiser, cada vez mais. Tem muita gente, às vezes, que eu demoro, o pessoal fica até chateado, eu peço desculpas, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu vou tentar. Se o assunto for muito urgente, manda um WhatsApp que a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Hoje eu atendo no máximo 2 clientes por dia. Legal. Tá? O meu papel mais é de consultor do que de vendedor. Tá? Ótimo. Se as pessoas quiserem comprar comigo, não tem problema. Eu vendo, tá? Mas o meu papel é ir lá, entender o seu problema e falar, tá aqui, ó, a gente achou uma solução para você. E aí fica a seu critério, fechar conosco, fechar com o seu corretor de confiança. Tá? Legal, se quiser fazer se quiser fazer um embate, falar, colocar, eu quero mudar isso aqui e tal, não tem problema. A gente vai falar, como o Márcio falou, R$500 mil é muito caro para mim, mas Márcio, eu já tive empresas que nós economizamos R$25 mil no ano. Então. Porque tinha uma contratação que não tinha necessidade. Desnecessária, né? Legal, muito bom. E teve alguns clientes que aumentou o custo mas que fazia sentido. Mas nós reenquadramos para a real necessidade dele. Perfeito. Isso é cara, muito se bom. eu vou parar, senão. Não, mas é muito bom. Senão cara. O seu tempo vai explodir. Não, mas a gente aqui. combina outro com certeza, que foi muito bom, cara. Ó, você me encontra no Márcio Carribeiro em todas as redes sociais e também nas Sem Dívidas Bancárias, tanto na rede social como no site www.semdividasbancarias.com.br.
e MKR Soluções Financeiras. Então, se você quer melhorar sua vida financeira, sair das dívidas, deixar de pagar os juros abusivos aí e ter um planejamento financeiro para você se organizar, vai lá no nosso site, está aqui na descrição, para você conhecer um pouco mais do trabalho. E aproveita, 53 episódios, tem mais 52 episódios incríveis aqui na playlist. Olha um por um ali, tem muitos casos igual do Marcel aqui que trouxe experiência, trouxe muito conhecimento, muito ensinamento. E também tem os vídeos aqui que a gente posta semanalmente para ajudar você aí a melhorar nas suas finanças, na gestão do seu negócio e no autoconhecimento. Pela sua atenção, muito obrigado. Marcel, gratidão. Agradeço obrigado, meu irmão. A todos também da audiência. Tamo junto. E contem comigo, viu? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito bom. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.